Amém, graças a Deus. Saúde a amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que doce, que gostoso ouvir onde perigo, somente crer na voz do William Brandt, nosso profeta mensageiro. Graças a Deus. Irmãos, estou muito feliz, estou muito contente de mais uma vez poder estar aqui, reunido com os irmãos. Quero agradecer a todos por você estar aqui, por vocês estarem aqui. Sabem que hoje não é um culto regular, porque nossas reuniões são apenas no domingo. Nós sempre, quando estamos aqui, queremos reunir o tempo e aproveitar a nossa estadia aqui para tentar estar mais tempo com os irmãos e trazermos uma palavra. E também aqueles que nos ouvem também estão ansiosos para também ouvir um estudo, uma palavra de Deus. Então, agradeço aos irmãos por estarem aqui, por iniciar esse reunião, esse estudo, onde certamente Deus estará aqui tocando nossas vidas, nossos corações. E aquele desejo, aquela petição que você tem feito para Deus, creia que hoje você vai sair daqui com a resposta que você necessita. Deus Cristo tem a resposta para cada necessidade que os seus filhos possuem, que a sua igreja possui. Amém. Graças a Deus. Eu estou muito contente também por saber que nossos irmãos estão nos auxiliando em algumas reformas. Quero agradecer aos irmãos que estão trabalhando. Estamos fazendo aqui algumas mudanças do piso da igreja. Temos mais outras reformas que pretendemos fazer com a nossa porta, né? Fazer aí alguns ajustes. Também temos o desejo de melhorar os nossos assentos, para tornar eles mais confortáveis para os irmãos, para vir aqui se reunir. Enfim, é o nosso pintinho, né, irmãos? Temos que fazer o que é de melhor aqui para nós, para nos sentirmos à vontade, para louvar, exaltar o Senhor, para nos reunir. Então, as coisas que nós pretendemos fazer, estamos fazendo, e aceito sugestões. Se um irmão, uma irmã sente que alguma coisa precisa ser mexida aqui, corrigida aqui, vamos falar, vamos trocar ideias e vamos fazer o que é melhor. Amém? Amém. Amém, graças a Deus. Enquanto eu estava viajando para cá, eu cheguei de viagem na quarta-feira. Ao mesmo tempo, o irmão Brian enviou um e-mail dando um pequeno relatório, um relato da viagem que ele fez agora recentemente na África. Ele esteve na África do Sul, lá no dia 28 de novembro, e foi até o dia 4 de dezembro, se não me engano, então foi quase 6 dias, foi um bom tempo lá. O irmão Brian esteve ali visitando Cape Town, que é a cidade do Cabo. O mesmo lugar que o irmão Bruno também esteve lá em 51. Ele também depois esteve em uma outra cidade chamada Bloemfontein, onde o irmão Bruno também esteve. E se não me engano, parece que encerrou ali essa jornada evangelística na cidade de Durban, que também foi uma outra cidade. O irmão Brian fez um trabalho evangelístico. Achei muito interessante que dessa vez o irmão Brian, não sei se é a primeira vez, já esteve lá outras vezes, mas ele seguiu esse mesmo percurso que o irmão Brian seguiu. Inclusive, esse relatório colocou até uma foto ali, que ele tirou em frente ao hotel do irmão Brian se hospedou naquela ocasião. Enfim, eu pedi para que ele me enviasse o texto de novo, desse relato, para eu fazer uma tradução, para depois nós publicarmos no site, deixamos disponível para os irmãos lerem, porque sempre quando o irmão Brian está lá, sempre é um mover de Deus, o sobrenatural se manifestando lá. E dessa vez, muitos ministros estavam lá aguardando ele, mais de dezenas de ministros estavam lá esperando estar de outras cidades, outros lugares, ali em Joanesburgo. Havia ali algum grupo de irmãos ministros que falam francês, de Congo. Enfim, então, neste ano o Brian foi lá, no ano passado foi a vez do irmão do Hoffman, então eles revezaram, né? Hoje, dessa vez, este ano o irmão do Hoffman foi ali na Argentina, onde estivemos ali alguns meses atrás, onde Deus também operou de uma maneira sobrenatural. O irmão do Hoffman trouxe uma palavra de consolo, de conforto, não se baseou exatamente em doutrina, porque como aquele povo já estava bastante aperfeiçoado nessa área, ele pôde avançar um pouco mais, e tratou sobre outros problemas, né? Porque a igreja tem problemas pessoais. Ele trabalhou bastante com casais, no casamento, com a família, né? Como o esposo deve tratar a sua esposa, como a esposa deve tratar seu marido. Enfim, foi reuniões maravilhosas que tivemos aqui. E ali na África, agora com o Brian, também Deus operou de uma forma sobrenatural e se baseou mais em estudos doutrinários, tratando sobre a deidade, para esclarecer esses pontos, que ficasse bem analisado para aqueles ministros que estão ali ministrando, estudando,
e depois, para quando voltassem para os seus países, desse mais um fundamento, uma base para a sua igreja, para os seus ministérios. Então, o irmão Brian tem esse trabalho, esse ministério apostólico de levar a palavra, levar a mensagem, e que Deus abençoe o nosso irmão. Amém. Né? E, bem, graças a Deus, estamos todos muito felizes. Na outra vez que eu estive aqui, eu tratei sobre alguns temas relacionados às 3 vidas de Cristo, não sei se você está lembrado disso, né? Mas também tentando explicar exatamente como o Branham colocava, como ele expunha a sua doutrina, a sua mensagem, devido a uma desinformação que existe em vários lugares, em grupos de mensagem, que distorce algumas coisas que o Branham fala. Eu lembro que nós tratamos também sobre o tema do último eleito, tratamos alguma coisa sobre Laodiceia, sobre o tempo dos gentios, sobre arrebatamento, enfim. São coisas que até não precisaríamos tratar, mas o fato de nós tratarmos desse assunto é porque, como eu disse, há uma distorção, há uma desinformação acerca desses pontos doutrinários. E na ocasião, eu lembro perfeitamente, quando eu estive aqui tratando sobre esse assunto, eu disse que algum dia eu poderia voltar aqui e continuar tratando sobre isso. E eu quero continuar dando prosseguimento ainda a esse estudo, talvez se aprofundando um pouco mais de algum daqueles pontos que nós já tratamos. E, com certeza, eu não vou poder concluir hoje. E vou tentar não cansar muitos amados aqui. E prosseguiremos com esse estudo no culto de amanhã. Nós também teremos esse mesmo horário, às 9h30. Lembrando também que no domingo agora, às 18h30, teremos também a reunião e também o culto de Santa Ceia. E conto com a presença de todos os irmãos aí nesses dias. Amém? Então, nós queremos tratar um pouco mais sobre esses assuntos, como já disse. E eu só quero tomar um texto base da Escritura para nós lermos e depois aprofundarmos nisso. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. 18 horas, domingo. Está bem. Reunião de domingo, às 18 horas. Perfeito. 18h30 é quando estamos ministrando. Estou com a minha cabeça lá em Santiago, quando o ministro ouvindo para os irmãos na transmissão. Né? Os irmãos começam aqui 18 horas, ministro ali a parte do louvor e agora a transmissão. Mas hoje não é preciso, né? Hoje estou aqui em carne e osso. Hoje, amanhã e domingo, se Deus quiser. Lucas, capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 26 até o versículo 30. Lucas 17, versos 26 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Digam graças a Deus. Vamos lá, meu Pai. Amado Pai Celestial, Deus maravilhoso, exaltamos e bendizemos o teu nome nesse instante, Senhor, em que aqui nos reunimos, em torno da palavra que acabamos de ler e meditar. Pedimos, Senhor, para que tu venhas falar conosco nessa noite. Amém. E para que tu venhas edificar as nossas vidas com a tua palavra, com a fé que tu tens dado, que é a que nos sustenta, que nos revigora, que nos dá força, Senhor, para que estarmos e presenciarmos os teus milagres, o teu mover em nosso meio, a tua santa presença, que cremos que está em todo instante conosco, onde quer que vamos, Senhor. Aqui te louvamos e exaltamos por todas essas coisas, porque te reconhecemos em todos os nossos caminhos. Pedimos agora, Senhor, para que tu fale conosco através da tua palavra e que tu venhas também nos dar um despertamento e firmar, Senhor, os teus propósitos que tu colocou em teu coração, quando tu nos estabeleceste aqui na terra para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós somos parte daquele povo que, quando a porta fosse batida, quando o filho batesse na porta, as ovelhas que ouvem a voz abririam a porta. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sim, Senhor, nós estamos aqui porque
porque estamos ouvindo a tua voz. Então fale conosco, Senhor. Fale conosco, porque o povo está aqui para te ouvir. Nós damos liberdade ao Espírito Santo para que tu venhas entrar em nossos lares, em nossas vidas, e para que tu provoque câmbios, mudanças, transformações. Opera em nosso meio, Senhor, os teus sinais, as tuas maravilhas. Fale com cada vida aqui, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Sublime graça, Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido em mim, achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vosso assento. Graças a Deus. Queridos, há algumas declarações que uma banda fez com relação às eras da igreja, em especial a última, que é a era que estamos vivendo. E em alguns sermões, a banda faz menção da era da Odisseia, onde ele faz também menção dos selos que seriam revelados, que seriam abertos. Ele comenta em algum desses sermões que quando esses eventos acontecerem, quando os selos fossem abertos, revelados, Cristo viria e, ao mesmo tempo, encerraria as dispensações das eras das denominações, ou seja, as eras da igreja. E alguns interpretaram que quando Mombrana revelou os mistérios dos selos, no Tabernáculo Brana, no mês de março de 63, muitos na mensagem interpretaram essas colocações que Mombrana fez como se cumpriram ali. Ou seja, muitos na mensagem, muitos grupos da mensagem, no Brasil e fora do Brasil, estão usando algumas declarações de Mombrana para dizer que quando ele ministrou os 7 selos, e ao final do último culto, a era da Odisseia se encerrou. Eles usam alguns parágrafos para tratar sobre isso. Porém, quando você tem o quadro completo de tudo que Mombrana ministrou acerca desse pequeno ponto doutrinal, você vai ver que esses grupos que estão ensinando isso estão em conflito com Mombrana e fazem Mombrana entrar em conflito com ele mesmo, com o seu próprio ensino, porque Mombrana não disse exatamente que a ministração daqueles selos que ele pregou lá no tabernáculo era o encerramento de uma era para dar início a uma outra. Não. Nós vamos tratar aqui disso e vamos ler essas declarações que eles usam para dar esse parecer, para nós vermos se realmente exatamente isso que eles estão dizendo que foi o que Mombrana disse. Então, são temas que nós temos que tratar, queridos, até para nós fazermos um registro, para depois deixarmos claro como Mombrana apresentava esses temas, para depois não termos mais que tratar desse assunto. Quando alguém vier para você ou para mim perguntando, a era da Odisseia já acabou? Porque muitos me perguntaram. Desde quando eu comecei a crer nessa mensagem, muitos escreviam, irmão Jorge, vocês creem como muitos que a era da Odisseia já acabou? Há tanto tempo atrás, eu não sabia que havia esse tipo de ensino na mensagem. Eu não sabia que havia grupos ensinando isso. Eu ficava confuso com esse tipo de questão, mas como que alguém pode crer em tal coisa? Mas depois fiquei sabendo que havia grupos ensinando isso. E eles tentam usar sermões de Mombrana para tentar avalizar esse tipo de interpretação de teoria. Então nós temos que avaliar exatamente como Mombrana disse. Vamos ler algumas palavras que Mombrana tratou sobre esse assunto e vamos ver se realmente ele levou para esse tipo de interpretação que estão dando. Então, essa questão, na verdade, que se faz hoje, como eu disse, já me fizeram também para o próprio Mombrana, porque veja, havia algumas declarações que ele fez que davam a entender que quando ele encerrou aquele culto lá das selos, acabou a era da Odisseia. E uma vez fizeram essa pergunta para o Mombrana, eu quero ler para vocês, está lá em Perguntas e Respostas número 4, no dia 30 de agosto de 64, perguntaram assim, é a pergunta do número 17. Irmão Brana, recentemente você tem feito comentários concernente a que terminou a era da igreja de Laodiceia? Aí o irmão Brana responde, não, nunca disse que terminou. Se eu disse, você me entendeu mal? Eu disse mal? Esta é a última era da igreja. É o final das eras da igreja. Laodiceia. Ou seja, nós estamos vivendo na última era da igreja. Né? Depois que terminou a era de Sardes, que é onde estava ali
Lutero, trazendo a mensagem, porque ele foi mensageiro daquela era, deu início ali a uma outra era, que foi a era de Filadélfia, cujo mensageiro era Wesley, e então naqueles dias, lembrando que é os dias atuais ainda, né, deu esse início uma outra era, a era pentecostal, como ele chamava, que era a era de Laodiceia. Então ele disse, essa é a última era, depois dessa, não há outra. Mas ele disse, se você interpretou dizendo que essa era já acabou, você me entendeu mal, eu não quis dizer isso. Se eu disse isso, você se enganou, eu me enganei se eu falei algo assim. Porque alguns irmãos chegam a dizer isso, né? Não me tome pelo que eu disse, mas pelo que eu quis dizer. Mas alguns até usam esse tipo de aplicação, mas para outras coisas. Mas quando é necessário para ter esse entendimento correto, eles não usam isso. Né? Se eu disse isso, você me entendeu mal, porque eu não quis dizer isso. Ainda estamos nessa última era. Ele vai dizer aqui, não terminou. A era da Odisseia não terminou. E não se esqueça que ele está dizendo isso em 64. E alguns dizem que foi 63 que terminou. Então veja, um ano depois disse, não terminou. A era da Odisseia está aí. Ok? A igreja se tem ido quando terminar. Ou seja, Laodiceia só vai terminar no arrebatamento da igreja, da noiva. Até lá, então, o que vai acontecer? Deus ainda vai estar selecionando, separando a sua noiva eleita, porque ele disse em alguns sermões, que nós já lemos outro estudo, toda vez que eu trouxe, eu vim aqui, ele disse que a noiva está sendo escolhida. Ok? E no final da pregação dos selos, a noiva não deixou mais de ser escolhida. Não, nós ainda estamos aqui, alguns nem nasceram naquela época, a noiva ainda está sendo escolhida. Ele disse, a era de você não terminou. Ok? Ele vai dizer aqui, assim sendo, enquanto a igreja estiver aqui, não tem terminado. Por que alguém consegue se confundir com uma declaração tão clara como essa que o Bruna faz? Mas eu vou mostrar para vocês as declarações que ele usa para tentar distorcer isso, mesmo dizendo de uma forma tão clara para nós. Então, o que ele está dizendo? Né, que a era da Odisseia termina com o arrebatamento, quando a igreja for tomada, ou a noiva. Então, essa pergunta que foi feita, na verdade, é porque ele estava levantando essa questão de que quando os selos fossem ministrados, ou melhor, quando os selos fossem revelados, fossem abertos, eu vou ler aqui, talvez se não for hoje, talvez a gente vai ler isso amanhã, onde ele fala que encerra as denominações, encerra as eras denominacionais das igrejas, mas ele também fez uma outra declaração, isso foi mais posteriormente, lá em 65, onde ele fala, em mais de uma ocasião, ele vai dizer para você, que nós estamos, naqueles dias mesmo, a igreja está vivendo uma nova era, a era da noiva. Então eles pegam essa declaração para dizer, a outra era, pentecostal, você já acabou. Mas não é exatamente isso que o Umbanda estava dizendo. Mas eu quero ler para você onde eles tiram isso. Porque são algumas passagens que eles tiram o sermão Umbanda para tentar razoar isso. Que Laodiceia já acabou. Essa é uma delas. Lá, eventos modernos são esclarecidos por profecias. Parágrafo 56. Não estamos vivendo uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Então eles dizem, então a era Laodiceia acabou. Você está entendendo? Será que o Umbanda está entrando em conflito com o que ele disse aqui? Que não acabou? Veja, você tem que ter a doutrina em ordem, andando no meio da estrada, não é isso? Sem pelas beiradas, sem pelos lados, ok? Veja, não estamos vivendo em uma era metodista, estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, o chamado da igreja para fora. Ou seja, a noiva sendo chamado para fora de Laodiceia. Amém. Nós não pertencemos mais a Laodiceia, embora ela esteja aí. Então, alguns ainda estão sendo eleitos e escolhidos. Mas de onde que eles estão vindo? Não, eles estão saindo para entrar na noiva. De Laodiceia. Então, Laodiceia tem que estar aí. É isso que ele está dizendo. E reunindo-a para o arrebatamento. Ele está reunindo o povo, separando o povo até o momento certo, no tempo de Deus, para que o arrebatamento ocorra. Que aí então se encerra a era Laodiceia. Quando ocorre o arrebatamento, não tem mais ninguém mais para tirar dessa era. O último eleito já entrou. Vamos tratar sobre isso novamente. Já estudamos isso antes. Depois ele diz, essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, essa é exatamente a verdade. Então, veja, procure entender isso, queridos. A era da noiva, como o Umbanda disse, é a era que estamos vivendo agora. E eu vou explicar para vocês exatamente o que ele está querendo dizer com isso. Mas você tem que entender que a noiva não está sendo formada apenas agora, nessa última era. Você sabe que em cada era histórica da igreja, uma noiva ali foi separada. Ok? Nem todos os crentes da era de Éfeso eram noiva. Nem todos os crentes da era de Sardes, da era de Lutero, eram noiva.
Os crentes da era de Lutero vieram da era católica, de Columba, de Tiatira. Mas aqueles que saíram de Columba, aqueles que saíram de Tiatira e vieram para Sardes, eram os crentes daquela era. Mas a noiva não era daquela era. A noiva foi tirada daquela era, porque nem todos os luteranos eram noiva. Depois vieram os crentes da era seguinte, subsequente, que foi a era de Wesley, que era o mensageiro da era de Filadélfia. Os crentes da era de Filadélfia vieram da era de Sardes. Mas a noiva foi tirada da era de Filadélfia. Porque nem todos os crentes de Filadélfia, nem todos os metodistas eram noiva. E agora, nesta era pentecostal, os pentecostais vieram da onde? Da era anterior, da era metodista, da era de Wesley, vieram para o Pentecostes, para a Laodiceia. Mas na Laodiceia, Deus tem separado agora uma noiva, porque nem todos os pentecostais são noiva. Então, de cada era, Deus está separando o seu povo eleito, que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo. E como Paulo disse lá, no tempo oportuno, ouve e recebe a mensagem, foram salvos, foram resgatados. Eu creio que cada um que está aqui é porque faz parte desses eleitos, seleção divina. Você ouviu a mensagem, você confessou a palavra, você recebeu a salvação, que agora você já está selado para sempre. Assim é a noiva de Jesus Cristo. Então veja, agora ele fala que nós estamos, ele disse, essa é minha opinião, ele disse, nós agora estamos entrando na era da noiva. O que exatamente ele quis dizer com isso? Bom, nesta era, que é a última era da igreja, a era da Odisseia, é a era então que Deus também está separando uma noiva e ele chama a era da noiva. Mas por que isso? Porque antes que ocorra o arrebatamento, escute isso, antes que ocorra o arrebatamento da noiva, Deus vai usar alguns crentes vivos desta era para operar sinais, prodígios e maravilhas. Esta é a era da noiva. Alguns estão dizendo que esses sinais e prodígios vão ser realizados somente quando a noiva toda for arrebatada. Não. Deus vai começar a operar isso primeiro com crentes vivos. Deus vai usar crentes santos dos últimos dias de uma forma sobrenatural. É dessa era da noiva que o Nobrano estava falando. Ele tinha esse desejo de tentar ver isso acontecer, ainda nos seus dias, mas não aconteceu. E nem hoje aconteceu, mas entenda isso. Embora isso ainda não esteja acontecendo, a noiva já tem potencialmente este poder. Mas ele não está ainda se manifestando, porque isso vai acontecer dentro do tempo soberano de Deus. Amém. Porque quando a noiva viva começar a operar esses sinais de maravilhas, não será por vontade própria, mas porque Deus dará a ela a autoridade da palavra criativa dos seus lábios para operar esses sinais. Então você tem um grupo na mensagem de manufaturar, dizendo, nós somos da terceira etapa porque produzimos sinais. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque isso é no tempo designado de Deus. E quando isso acontecer, será algo notório. E não será crentes de um grupo separado, serão crentes de diversas partes do mundo, a noiva de diversas partes do mundo. É desta era que o Nobrano estava se referindo, a era da noiva, que Deus está separando dentro da era de Laodiceia, crentes selados, que creram na mensagem, que creram no mensageiro, na sua mensagem, foram transformados por ela. Então, em todas as eras, a noiva foi tirada para fora daquela era em que ela estava. Ok. Agora veja, então você já entende que existe uma interpretação dentro da mensagem de que o Nobrano teria supostamente dito que Laodiceia terminou com a abertura dos selos, com a ministração dos selos 63. E isso é um erro, porque basta apenas você fazer um contraste dessa interpretação que eles estão dando para a própria projeção do William Branham para o fim desta era. Porque veja, o Nobrano ele tinha um pensamento pessoal de quando que Laodiceia iria acabar. Ele, inclusive, deu até uma data, um ano. Embora ele tenha dito para nós que isso não era o assíduo do Senhor. O Nobrano acreditava que a era de Laodiceia terminaria em 1977. Então, quando alguém, algum grupo, ministra a mensagem, resolve dizer, não, o Nobrano quis dizer que o fim da era já aconteceu em 63. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão reajustando a projeção do Nobrano, recuando isso para tempos atrás. Então, eles estão trocando um erro por outro erro. Porque o Nobrano, embora ele tenha dito que não era uma profecia, isso não era uma assíduo do Senhor. Então, isso não foi uma coisa que se cumpriu, era um pensamento seu. Eu quero ler onde ele trata sobre isso. Não era uma profecia, não era assíduo do Senhor, ele tinha sido um predigo, né? Não o Senhor me dizendo, mas ele tinha essa projeção. Para o Nobrano, a era da Odisseia terminaria em 77. Então, em nenhum momento ele disse para você que ia terminar quando ele terminou de ministrar os céus. Vamos ver algumas mensagens, o Nobrano fala dessa projeção para a Laodiceia. Na mensagem, a era da igreja de Laodiceia, que não temos traduzida,
no dia 11 de dezembro de 60, Rembrandt diz assim, parágrafo 43. Nós cremos que a igreja de Laodiceia começou em 1906, depois de Cristo. Eu predigo, agora, lembre-se, predigo, especialmente você que ouve a fita, eu não digo que vai ser, ou seja, ele não está profetizando, ele está dando uma síntese do Senhor. Mas eu predigo que isso terminará o quê? Isso o quê? Laodiceia. Ele disse, a era Laodiceia começou em quando? 1906. Mas ele disse, eu predigo que ela terminará em 1963. Quando? 1977. Por que você tem um grupo falso agora na mensagem dizendo que uma banda quer dizer que foi 73? Veja como é fácil você desmascarar esses falsos ministros. Isso é tão claro. Ele disse, no meu entendimento, foi 77 que deveria terminar. Mas não aconteceu. Aí ele vai dizer aqui, que a igreja irá completamente à apostasia e ela será expulsa da boca de Deus e a segunda vinda ou arrebatamento de Cristo pode vir a qualquer momento. Bom, vamos lá. Então, isso não era uma profecia, ok? Então, o Rembrandt, ele errou nessa sua projeção. Porque nós vamos ver por que isso aconteceu. Que aqui ele vai dizer que, então, quando se encerrasse a Laodiceia, em 77, ocorreria o que? Uma apostasia. Então, você vê que tem alguns ministros, tem alguns grupos, que tentam espiritualizar isso aqui para você dizer, não, isso aqui se cumpriu. O profeta fez uma profecia e se cumpriu literalmente. Em 77 começou uma apostasia, que é a que temos hoje, errado. Romana fala que haveria uma apostasia, só que essa apostasia que estamos vivendo hoje, que alguns dizem que começou em 77, é a mesma apostasia que já estava vivendo, que já existia desde os tempos do William Branham. Porém, essa apostasia que estamos vendo não é nada comparada a essa apostasia da qual está se referindo. Essa apostasia que Romana fala é da apostasia onde todas as igrejas iam se reunir no concílio para servir a uma autoridade religiosa única chamada o Anticristo, que é quando Satanás ia se encarnar nessa autoridade. É dessa apostasia que o Mombanda está falando. Então alguns dizem, não, 77 já se cumpriu, a apostasia está aí. Não, essa apostasia que estamos vendo não é nada comparada a essa que ele está falando. Ok? Então, alguns tentam espiritualizar, dizendo que isso já aconteceu. Então, nós temos que entender que o que ele está dizendo aqui é que a igreja não será arrebatada até que esta apostasia aconteça. E ela não aconteceu ainda, porque esse concílio que ainda está se formando não está concretizado plenamente, porque o anticristo não se manifestou entre nós. Deixa eu ler para você uma mensagem, ele vai dizer, uma mensagem do livro das Eras, página 341. Deixa eu ler para você o que vai dizer aqui. Escute isso aqui. Porém, antes que o anticristo, em pessoa, assuma o comando completo desse sistema mundial de igrejas, né? Antes que essa apostasia aconteça, dessa apostasia que está falando, o Concílio Mundial de Igrejas, antes que essa autoridade apareça, a verdadeira igreja será tirada deste mundo. Amém. Nós não vamos ver isso acontecer. A igreja, a noiva, pode até ver essa autoridade, mas antes que ela assuma, antes que ela faça alguma coisa, a noiva já não estará aqui. Por que isso? Porque a era da Laodiceia só termina quando começar a apostasia. Você já tem esse anticristo assumindo? Não. Por quê? Porque isso não aconteceu, porque a era da Laodiceia ainda está aí. Você está entendendo, igreja? Amém. Depois ele vai dizer, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará a sua noiva. Amém. Antes que o anticristo se manifeste. Antes que a apostasia aconteça. Ok. Então, veja que em 77, no entendimento moderno, começaria a apostasia. Então, neste ano somente que a igreja iria subir. Mas então, como a igreja ainda não subiu, por questão lógica, o anticristo se manifestou, então a era da Laodiceia ainda está aí, ainda está em vigor. Amém. Deixa eu ler para você uma outra mensagem, onde ele vai tratar sobre 77, mensagem à era da igreja de Éfeso, 5 de dezembro de 60. Ele vai dizer aqui para você, e em 1906 começa a era da igreja de Laodiceia, e eu não sei quando ela terminará. Ele disse, eu não sei quando, mas alguns estão dizendo, sim, ele sabia, ele disse em 1963, quando ele revelou os céus. O que ele está dizendo? Eu não sei quando vai terminar. Porém, ele vai dizer que vai dar para você uma projeção de quando que poderia, porque não era uma profecia, era apenas uma sugestão, era uma hipótese. Amém? Amém. Porém, eu predigo que isso será feito perto de 1977. Você tem mais uma declaração do Mombanda mostrando que ele tinha uma projeção para o fim da Odisseia, para este ano.
Então, esqueça esses grupos. Deixa eu dizer para você claramente aqui, para você entender o que eu estou dizendo. Qualquer grupo dessa mensagem, qualquer ministro dessa mensagem que sugere para você que a era já aconteceu, porque isso foi 63, é um falso grupo, é um falso ministro, é uma falsa unção. Porque ele está em conflito com a própria mensagem de William Branham. Aí vai dizer, eu predigo, o Senhor não me disse, porém eu predigo que isso de acordo com uma visão que me foi mostrada alguns anos atrás, isso foi em 1933, que 5 de 7 daquelas coisas já têm acontecido. Amém. Então aqui o Branham está dizendo que antes, por isso aqui, ele está dizendo para você que antes que Laodiceia termine, 7 visões que o Branham recebeu de Deus deveriam se cumprir. E aqui ele está dizendo, 5 já se cumpriram. Então quantas faltavam? Quantas visões faltavam para se cumprir? Duas. Vamos lá, você sabe quais são essas 2 visões que faltavam, né? A 6ª visão, ele viu uma mulher assumindo a autoridade de governante sobre os Estados Unidos. Não tinha uma opinião pessoal, não sabia se era literalmente uma mulher assumida como presidente, ou se seria a igreja romana, católica, tomando lugar, tomando forma naquele país. Há uma opinião que uma tinha que talvez essa visão já poderia ter se cumprido nos seus dias. Uma tinha uma opinião pessoal, embora ele não dissesse que era o símbolo do Senhor, de que essa mulher seria a igreja católica. Então, em algumas ocasiões, a gente até chegou a confidenciar para o irmão Oliveira. Irmão Oliveira, no meu entendimento, posso estar errado, mas eu creio que talvez a 6ª visão já está cumprida. Seria a igreja romana. Mas pode acontecer que algum dia uma mulher assuma lá como presidente, mas nós vamos ter que ter muito cuidado se algum dia isso acontecer, porque mesmo que isso aconteça, isso não quer dizer que a profecia está se cumprindo, que a visão está se cumprindo. Nós vamos ter que ter muita cautela nessa hora. Amém? Amém. Mas veja, essa é uma visão, a 6ª visão. E qual que era a 7ª visão? Uma destruição completa da América. Ele disse que viu fumaça, viu crateras por toda parte, não é isso? Verdade. Veja, escute o que ele está dizendo aqui. Essas 7 visões têm que acontecer antes que Laodiceia termine. Eu quero perguntar para você, me responda com sinceridade. Em 63 a América explodiu, virou o caos que ele disse que virá? Hã? Não. Então como alguém quer dizer para você que Laodiceia terminou naquele ano se ele disse que isso tem que acontecer antes que acabe? Veja como é fácil você desmascarar os falsos ministérios dessa mensagem. Está tudo claro aqui. Ele disse 5 de 7 daquelas coisas já têm acontecido quando Laodiceia se cumprir. E ele pensava que até 77 isso ia acontecer, mas não aconteceu. Ok, deixa eu ler uma outra mensagem. Desculpe, onde vai dizer a mesma coisa. Mensagem de conferência do dia 25 de novembro de 60. Então eu tornei a olhar e eu vi a 7ª visão. Escute, que os Estados Unidos eram como uma coisa ardendo que havia incendiado. Essa é a visão que ele teve. A 7ª visão, a América estava em caos, estava em chamas. Isso tem que acontecer antes que Laodiceia acabe. Não aconteceu. Então Laodiceia está aí. Amém? Amém. Eu estou repetindo várias vezes para que fique bem registrado isso. E ali no chão abaixado eu disse, não em transe, ou seja, ele estava consciente. Mas eu predisse, lembre-se disso, creio que isso está gravado também. Eu predigo que essas coisas acontecerão entre agora, 1973 e 1977, o qual nos dará 16 anos mais se minha predição bate certo. Porém não estava. Outra mensagem, as 70 semanas de Daniel. Porém eu tenho predito que entre o ano de 33 e 77 algo aconteceria, que essas coisas que eu tenho visto ocorrer na visão aconteceriam. E 5 delas já têm acontecido. Então falta apenas 2 visões. Esse é o cálculo que uma banda fazia. Essas 2 visões têm que acontecer. Enquanto elas não se cumprirem, Laodiceia tem que estar aí. Deus ainda está separando uma noiva. Deus está separando um povo eleito. Então ainda o quê? Ainda a remissão, ainda a sangue, ainda a intercessão. O cordeiro ainda está lá no trono. Amém. Mas quando as últimas visões se cumprirem, então encerra essa era da Laodiceia, então encerra essa intercessão, então encerra essa misericórdia. Mas até que isso aconteça, ainda sangue propiciatório. Amém. Diga graças a Deus, você sabe isso. Amém. Então veja, é isso que o Paulo está dizendo. Né? A última visão, né, teve que tinha que acontecer, seria a destruição da América. E tudo isso foi o entendimento dele até 77, tinha que acontecer e não aconteceu. Mas depois que isso acontecesse, então era isso que ia acontecer. Ia terminar o tempo dos gentios,
Jesus voltaria para arrebatar a sua igreja, né? Os crentes laodiceanos ficariam perdidos, porque encerraria a era da Odisseia, não haveria mais redenção, não haveria mais intercessão, né? Viria a apostasia, porque Satanás seria jogado, precipitado dos céus, depois daquela guerra que vai haver entre ele e Miguel. Satanás seria precipitado, seria encarnado no seu anticristo, né? Então Jesus vai se voltar para Israel, para os judeus, não é isso? Quando encerra-se a era da Odisseia, ele se volta para os judeus. Nós já estudamos isso, vamos tratar isso novamente. E depois disso, então, tudo isso vai criar uma ambiência para que depois Cristo, já com a sua noiva lá arrebatada, retorne junto com ele a sua terceira vinda, né? Assim como nós chamava, na terceira vinda, Cristo vem com a noiva, e tudo isso já é preparado para criar uma ambiência para o reinado milenial. Amém. Não é mensagem, outra vez, Livro das Eras, vamos vai tratar disso, na página 290. Baseado nessas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo, nos últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo, que todas essas visões terão acontecido até 1977. Então, isso tem que acontecer para que Laodiceia se encerre de fato e termine. Mas isso não aconteceu. Portanto, eu repito, eu sinceramente creio e sustento, como estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina. Que inspiração divina é essa que ele está falando? Vamos lá, tome cuidado. Tem alguns críticos aí, mal intencionados, dizendo: como que o Umbanda vai dizer que profetizou 77 e diz que foi com inspiração divina, ao mesmo tempo diz que não era o assim do Senhor? Como é que é isso? Eles não entendem. Quando ele fala aqui de inspiração divina, ele está se referindo às visões de 33 que ele recebeu de Deus. Por inspiração divina daquelas visões que lhe foram dadas, ele deduziu que até 77 elas se cumpririam. Ele não está dizendo que a sua projeção para 77 era uma inspiração divina. Alguns estão dizendo isso, o que seria uma contradição. Porque se ele diz que ele não tinha assim o Senhor para essa projeção, e ao mesmo tempo dissesse que isso era por inspiração divina, ele estaria entrando em conflito. Mas não é isso que ele estava dizendo. Essa inspiração divina é baseada nas visões que ele teve. Não que 77 é uma inspiração divina. Isso está dizendo isso porque nós temos escritos na mensagem agora usando isso aqui para chamar brando de falso. De que ele profetizou um fim para a vinda de Cristo para 77 e que isso era uma inspiração divina. Ele estava se referindo às visões de 33, não a projeção de 77. Amém? Aí ele vai dizer que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Então, fiquei até sabendo hoje, até que foi o irmão Júlio que me disse, né? Tem alguns grupos da mensagem dizendo que já estão vivendo o milênio. Isso pode ser possível. Para você estar vivendo o milênio, em primeiro lugar, a igreja tem que ter sido arrebatada. Antes da igreja ser arrebatada, tem que acabar a era da Odisseia. Antes de acabar a era da Odisseia, os Estados Unidos tem que ser fulminado e destruído. Como que alguém vai dizer que já está no milênio se essas coisas não aconteceram? Isso é um falso ministério, isso é uma falsa unção que tem ungido falsos ministros para perverter os retos caminhos do Senhor. Se isso não for Janes e Jambres para fazer frente ao ministério de Moisés e Arão, não sei o que é. Mas veja, a verdadeira noiva de Jesus não pode ser enganada por essas coisas. Amém. Quero ler para você mais uma vez, eu quero esgotar este assunto aqui. Nós não vamos mais tratar sobre isso. Depois disso aqui, que está sendo tão claro, não precisamos mais tratar disso. Vocês creem, vocês advogam que Laodiceia terminou em 63? Mas fica com o que a palavra de Deus diz. Fica com o que o Umbanda disse. Na mensagem A Fé das Trombetas, parágrafo 171, o profeta diz aqui: 7 coisas que ele me mostrou, em 33, que aconteceriam. 5 delas já se passaram. O doutor ele veio e está escrevendo um livro sobre isso aqui agora. Estão vendo? 5 coisas, perfeitamente. E somente mais 2 coisas por acontecer. Disse isto o quê? As 7 visões de 33. Isto aconteceria logo antes da vinda. Vamos lá, nós temos grupos da mensagem dizendo que Cristo, que Jesus já veio, quando ele ministrou os seus. Mas o que foi que ele disse aqui? Cristo não pode vir até que todas as visões se cumpram. Eu volto a repetir, a destruição da América já aconteceu? Então a vinda de Cristo não aconteceu ainda. É verdade que ele chegava a falar da vinda, mas não estava falando da segunda vinda. Ele estava falando do aparecer de Cristo, o Filho do Homem. Nós vamos tratar esse assunto outra vez. Que alguns dizem que esse Filho do Homem apareceu ali em 53, na revelação dos céus. Eu quero dizer para você que o Filho do Homem já estava aqui usando o seu profeta.
caducaria desse filho do homem que já estava usando seu profeta, de repente tivesse que ausentar-se dele por um momento, para subir no céu, e abrir o céu e depois descer outra vez. O que é isso? Ele já estava aqui. O filho do homem já estava aqui. Ele não estava tratando da vinda literal de Cristo, quando ele dizia que os céus seriam abertos e Cristo se manifestaria. Há uma vasta interpretação sobre essa questão dos céus que eu quero tratar. Se não for hoje, vai ser amanhã. Mas ele está dizendo aqui que Cristo, a segunda vinda de Cristo, não acontece até que todas as visões se cumpram e a Odisseia termine. Porque quando terminar a Odisseia, não há mais intercessão, não há mais quem tirar desta era para ser resgatado. Mas alguns estão pensando que já terminou, então a redenção já terminou, a intercessão já terminou, mas a Odisseia está aí, ainda há eleitos sendo tirados dela. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora veja, Mombrana tinha essa projeção de que a Odisseia poderia terminar em 77, mas eu tenho aqui mais uma prova para mostrar para você de que ele, no momento, ensinou que lá quando ele ministrou o seu tabernáculo Brana em março de 73, ali já seria o fim da Odisseia, como alguns estão interpretando. Porque em 65, em seus últimos sermões, ele ainda vai dizer para você que estavam naqueles dias vivendo ainda na era da Odisseia. Mensagem de arrebatamento, parágrafo 76. Todos sabemos que estamos vivendo na era da Odisseia. 65, depois dos 100, depois de 73. Eles estão dizendo, ainda estamos na Odisseia. E eu quero dizer para você, hoje, que dia é hoje? Dia 11 de dezembro de 2015, ainda estamos na era da Odisseia. Nunca haverá outra era além. Nós já sabemos disso. Não pode haver. Assim, estamos vivendo na era de Laodiceia. Então, como que alguém nessa mensagem pode dizer que ela acabou em 63? 65 está dizendo, ainda estamos nessa era. Não está tão claro isso, queridos? Amém. Veja, quando você tem todas as peças juntas, você consegue ver quais são as peças que colocam aí que está fora do lugar. Quando você tem a doutrina em ordem, você não fica mais confuso como alguns. Ok? Então veja, esse é o estilo de Mombrana, de que a era da Odisseia, para terminar, primeiro, teria que ser todos os eleitos que estavam destinados para receber a mensagem fossem reunidos, ajuntados, escolhidos. Ele disse, enquanto o último eleito não entrar, a noiva ainda está sendo escolhida, está sendo juntada, ordenada, reunida, enfim. Então ele falava que a Odisseia só termina quando o último eleito entrar. Mas como alguns dizem então que a Odisseia já aconteceu, então já existem deduções aí, dizendo que Mombrana ensinava que o último eleito já entrou. E tem sermões onde eles tentam tirar isso. Eu vou mostrar para você aqui. Né? Então, Mombrana, ele disse para nós que a intercessão só acaba depois que o último eleito entrar. Então, como alguns têm, já acabou, então o último eleito entrou, então a intercessão já acabou. Mas em um momento ele disse isso. Ele disse para nós que o Cordeiro está lá, fazendo intercessões, fazendo orações, né, cobrindo a vida daqueles eleitos que se arrependeram, que se converteram com o seu sangue para limpá-los, justificá-los, purificá-los, como eu creio que todos nós aqui já passamos por esse processo, mas o Cordeiro ainda está lá fazendo esse trabalho até que o último eleito entre. Mombrana ensinou isso, que quero ler para você. Primeiro selo, 18 de março de 63, ele vai dizer aqui, agora o Cordeiro, no tempo de intercessão aqui atrás, ele sabia que havia nomes ali que foram postos ali desde a fundação do mundo. E enquanto esses nomes ainda não tivessem sido manifestados na terra, ele tinha de permanecer ali como intercessor. Veja, Deus já sabe todos que vão ser salvos. No tempo de Deus já estão salvos. Nós já estudamos isso, né? Os eleitos de Deus nunca foram salvos, eles nunca se perderam, porque foram sempre salvos, não é isso? Mas no tempo da terra eles têm que se manifestar. Enquanto nessa terra, todos os outros eleitos que ainda faltam para se manifestar não estiverem aqui e não forem batizados, passarem por todo esse processo do batismo no nome de Jesus Cristo e o batismo do Espírito Santo, Cristo continuará ainda fazendo lá, como papel de sumo sacerdote, intercessões por nossas fraquezas, por nossas fragilidades. Amém. Nossas fragilidades. Perfeitamente. Enquanto esses nomes ainda não tivessem sido manifestados na terra, ele tinha que permanecer ali como intercessor. Perfeitamente. Predestinação. Estão vendo? Muito bem. Ele tinha que permanecer ali porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Cristo não morreu por todos. Ele morreu apenas por aqueles que Deus predestinou para a vida eterna. Amém? Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse sido declarado na terra, Cristo tinha de permanecer ali como intercessor, está claro, para cuidar daquele nome. Mas tão logo aquele último nome tenha sido lançado naquele clorox,
ou alvejante, então seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem ficou na Odisseia, fique lá. Fique louvando, fique pagando seus dívidos, fique fazendo suas reuniões, mas o último eleito entrou, a Odisseia acabou. Ainda que eles continuam lá, mas já acabou, essa era já está encerrada, acabou a intercessão. Ok. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda, está vendo? E ele deixa o santuário, e então torna-se um tribunal. Ai daqueles fora de Cristo. Então veja, queridos, aqui o Romano está mostrando para nós que Cristo não pode vir até que esse último leito do corpo de Cristo entre. Mensagem, livro das Eras, outra vez, página 205. Quando aquele último membro eleito do corpo de Cristo entrar, então nosso Senhor aparecerá. Nós já estudamos isso, né? Ele fazia uma diferença entre aparição e vinda. E às vezes ele intercalava ou misturava as palavras. Usava a palavra vinda, referindo-se à presença, e usava a palavra presença, referindo-se à vinda. Acredite, Cristo aparecerá, mas está se referindo o quê? A vinda, a segunda vinda literal de Cristo. Quando o último ele entrar, Cristo aparece. Ok. Agora vamos lá, esse livro foi escrito em 65, o livro das Eras. Então ele está dizendo aqui que o Cristo virá quando o último eleito entrar. E alguns estão dizendo que o último eleito já entrou em 63, quando os seus foram abertos. Então por que em 65 ele escreveu o livro e disse que ainda tinha que entrar no último membro, se ele já tivesse entrado? Amém? Está claro. Então ele dizia que esse último eleito, ele tem que entrar, ele tem que se manifestar, seu nome tem que ser declarado na terra, ele tem que ser batizado na terra. Vamos lá. É o livro das Eras, ele diz aqui: e o que foi dito não pode ser mudado, tem que ser o mesmo desde Pentecostes, até que o derradeiro eleito tenha sido batizado. Talvez esse último eleito nem tenha nascido ainda. Talvez já tenha nascido, não sabemos. Mas enquanto esse nome está nos anais de Deus, no livro da vida do Cordeiro, não se manifestar na terra e for batizado, Cristo não vem. Quando isso acontecer, então termina a era da Odisseias, Deus vira as costas para as nações e se volta para os judeus, para Israel. Então, quando entrar o último eleito gentil da era gentílica, termina essa era da Odisseia, que tem que ser depois que as últimas visões que restam por vir acontecerem, então ele se volta para Israel. É isso que ensinava. Vamos lá. Perguntas e respostas sobre Hebreus 1. Quando o último gentil for nascido no reino de Deus, então o seu véu será tirado dos olhos de Israel. Vamos lá, alguns estão dizendo que o último eleito já entrou. Então eu te pergunto, você tem aí um grupo na Israel confessando Jesus Cristo como Yeshua HaMashiach? Isso não aconteceu ainda. Então Deus não se voltou para Israel, não se voltou para os judeus. Quando ele se voltar para os judeus, vai haver lá 144 mil selados invocando dia e noite Yeshua HaMashiach. Mas isso não está acontecendo ainda. Porque a era da Odisseia não acabou, porque o último eleito ainda não entrou. Ok, vamos lá. Deixa eu tratar com um outro texto, uma outra declaração que a banda fez, que alguns seus ministros dessa mensagem estão usando para dizer: veja o que o profeta disse, o último eleito já entrou. Eles conseguem extrair sermões, ou eles conseguem criar isso. Isso eles tiram da mensagem, reconhecendo o seu tio, sua mensagem. Tenha paciência, porque eu acho que eu vou ter que ler todo esse palavra, porque ele é relativamente longo aqui. Aqui o Romano vai dizer assim: porquanto desenhei por visão, não sabendo que Deus, 1 ano e 6 meses mais tarde, iria vindicar os céus. Vamos lá. Ele está servindo aquelas luzes ali, pode olhar para elas. Quando ele pregou as eras de 60, ele desenhou essas luzes no quadro. E essas fases da luz estão exatamente como ele desenhou no quadro. Então, 4 anos depois, quando ele ministrou isso, houve um eclipse no céu. Um eclipse lunar, não é isso? Ok. Então ele está dizendo aqui, 4 anos que isso aconteceu. Ok. Através da luz e os jornais, mostrariam através da nação. Eu não sabia disso. O que é isso? Ele está dizendo que quando ele fez os desenhos das fases das eras, conforme os eclipses, ele disse que quando o eclipse aconteceu em 64, aconteceu exatamente da forma como ele havia desenhado no quadro. Então ele está entendendo que o que ele fez, na verdade, ali no quadro, era profeticamente algo que Deus iria também depois confirmar nos céus. Ok? Eu não sabia que havia um escurecimento misterioso na Lua, representando essa era da Odisseia. Agora, nos jornais, você somente vê 6 eras. Isso é porque a igreja da Odisseia foi escurecida completamente. Ou seja, nos jornais que foram publicados, eu traduzi a matéria da época, no jornal 64, a última lua foi mostrada totalmente coberta. E você pode ver que na era da Odisseia, Romano deixou um pequeno ralo de luz lá. Ele representou um pequeno ralo de luz
para dizer que aquele pequeno ralo que está lá são os últimos eleitos da era Laodiceia que deveriam ser resgatados, selados, batizados, enfim. Ok? Só que quando esse eclipse aconteceu, ele disse que tiraram foto da lua totalmente coberta. Está entendendo agora isso? Amém. Aí ele vai dizer aqui, quando eu desenhei aqui na Terra, deixei apenas um pequeno espaço em branco. Né? Como vocês podem ver, apenas um pouquinho de luz. Aquilo foi um pouco antes que os verdadeiros eleitos fossem chamados à Terra. Essa é a razão que eu coloquei assim, representando a sétima era. Mas quando Deus o colocou nos céus, está totalmente escurecida. Agora, escute aqui. Significa talvez que o último é chamado da era da Laodiceia? Nós não sabemos. Poderia haver um sermão sobre isso. Então aqui não vai estar dizendo, será que quando toda a lua foi escurecida é porque o último eleito aqui no nosso dia já acabou, já entrou? Então eles pegam isso para dizer, claro, irmão Branco, você está com a razão com essa sua hipótese. Sim, a lua ficou escurecida naquele eclipse porque o último eleito já entrou. Mas ele está dizendo, será que isso aconteceu? Ele disse, não sabemos. O irmão está dizendo que isso aconteceu. Ele apenas deu uma opinião, uma sugestão. Veja, ele se desejo comprando. Ele queria que a Laodiceia terminasse antes. Embora ele fizesse a projeção para 77, ele dizia, olha, isso pode acontecer hoje. Isso pode ser que pode acontecer daqui 1 ano, ou daqui 20 anos, 50 anos, ou 100 anos, porque ninguém sabe quando Jesus voltará. Mas quando ele viu aquela lua toda coberta no jornal, ele disse, será que isso é um sinal que Deus está nos mostrando que o último eleito já entrou? Porque eu representei essa era com um ralinho de luz ele caindo a alguns eleitos. Mas isso não aconteceu. Ainda está, a era está em vigor aí. Mas eles pegam isso para dizer, não, os últimos eleitos já entraram. E o eclipse havia mostrado isso. Mas o Branco não está afirmando isso. Ele não está declarando isso. Amém? Porque veja, o irmão Branham, através do auxílio do irmão Oliveira, ele tinha esse entendimento de que antes que Cristo viesse, a igreja teria que ser totalmente formada, a noiva teria que ser formada, até que aquele último eleito se manifestasse sobre a terra. E quando o irmão Oliveira deu essa palavra do irmão Irineu, ou do mensageiro Irineu para o irmão Branham, ele chegou a fazer esse comentário, quero ler para você na mensagem do quarto selo. Como o doutor Oliveira, suponho que ele ainda esteja no encontro em algum lugar, não o vejo há dias, não creio que o vi. O irmão diz, ele está aqui, ele está aqui. Bem, outro dia, ele me enviou este bilhetinho acerca do que Irineu disse, o mensageiro da era de... A segunda era qual foi? Esmirna? Amém. Né? Irineu era mensageiro da era de Esmirna, ok? Disse, bem, eu escolhi Irineu para ser o mensageiro dessa era, incontestavelmente para ser o anjo da era em que esteve. Mas ele disse, Irineu disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era da Laodiceia, a coisa seria revelada nesse tempo. E aqui está, é exatamente certo. Está vendo? Estamos no dia. Muito bem. Ok. Então essa é uma outra declaração, muito singela que a Umbanda usa, que alguns estão dizendo para, olha, o que a Umbanda está dizendo é isso. O último eleito já entrou, porque o próprio Irineu havia sugerido isso, que quando as últimas coisas, é isso, a coisa seria revelada nesse tempo. E eles dizem que essa coisa revelada era a ministração dos selos. Então, quando o Umbanda ministrou os selos, ou revelou os selos, então ali se cumpriu a profecia, entre aspas, de Irineu, de que o último membro teria que entrar. Então, eles usam essa declaração para dizer isso. Vejam, o último membro, o último eleito já entrou, quando ele ministrou os selos. Mas ele não está sugerindo isso aqui. Quando ele diz que a coisa tem que ser revelada, quer dizer, quando o Cristo se manifestar, quando o Cristo tiver que vir para a terra para arrebatar a igreja, porque o último eleito já terá entrado nesse dia. Quando todos os mistérios de Deus foram cumpridos e consumados ou revelados, e quando essas 7 visões que ele teve na TTT se completassem, se concluíssem, quando todas essas coisas fossem reveladas e o último membro entrasse, então Cristo viria. Era disso que Irineu estava falando. Mas você tem grupos e ministros da mensagem pregando essa simples declaração de Umbanda para dizer, veja, Irineu estava certo, segundo Umbanda, quando ele ministrou o sexto, quando a coisa foi revelada, o último membro já entrou lá. Ele não está dizendo isso. E para você saber o que exatamente o Irineu disse, basta você ver o que o Oliveira falou sobre isso, porque veja, foi o Oliveira que deu aquela declaração de Irineu para William Branham. Então, deixa eu ler para você o que o Oliveira falou a respeito disso na mensagem Perguntas e Respostas sobre a Deidade, pregada no ano 2000, parágrafo 65. Então, quando aquela última pessoa entra, o filho treinado, aquilo que disse Irineu, ele virá. Ele quem? Jesus Cristo. Veja, essa é a interpretação que William Branham e Oliveira tinham.
quando o último membro entrasse, Irineu nos disse, Cristo tem que vir. Mas aí o que acontece? Ele diz, sim, Cristo veio, 63. Não, o que você teve ali foi uma aparição, o Cristo não veio. Ele não está falando de uma aparição, está falando da vida física e literal de Jesus Cristo. Então este último membro não vem até que Cristo venha. Quando o último membro eleito da noiva, o corpo de Cristo entrar, o irmão Brana acrescentou filho treinado. E o irmão Brana foi mais correto do que Irineu. Irineu apenas foi ensinado por Policarpo, um aluno de João. William Brana foi ensinado por Deus. Uma outra mensagem de hoje veio, a restauração da árvore noiva número 2, não temos traduzido, pregado em 94. E aqui diz a você, bem aí claramente, que quando o último membro eleito entrar, está se referindo àquela palavra de Irineu, né? E filho treinado, juntando com o que o irmão Brana acrescentou, haverá uma ressurreição e um arrebatamento. É isso que lhe veio, irmão Brana compreendia acerca daquela declaração de Irineu. E quando o último membro entrasse, os seus seriam revelados, não, haveria um arrebatamento da igreja, haveria ressurreição, porque Cristo viria. Está claro, vejam, queridos, é muito mais confiável você se ater ao que o irmão Brana e o Ministério Quíntuplo Genuíno falou do que esses falsos ministros aí fora, por exemplo. Fiquem com essa declaração do William Brana e dele veio. Ele sabe exatamente o que Irineu quis dizer. Mas alguns pegam uma palavra do irmão Brana e dão uma outra interpretação. Você está entendendo isso? Amém? Ok. Então vamos lá. Alguns também estão dizendo que quando o irmão Brana ministrou a mensagem dos selos, eles dizem que ali encerrou-se uma dispensação. E começou uma nova dispensação. Tem um grupo aí que ensina essas coisas. Mas, irmão, a única dispensação que resta, agora está encerrado, é a dispensação gentílica, da era da Odisseia. É a única dispensação que resta. Eles dizem que em 63 Deus tem início a uma nova dispensação. Isso é uma falácia. Porque a única dispensação que tem que concluir, que tem que encerrar, para dar início a uma outra, é a dispensação gentílica, para dar início à dispensação milenial, quando Cristo estará aqui com a sua noiva. Amém. Amém, graças a Deus. Então, quando essa dispensação dos gentios se encerra, como eu disse antes, Deus rejeita os gentios que ficaram, as demarações, ele se volta para os judeus. Vamos lá, Livro das Eras, para a página 24. Agora, quando o Evangelho volta aos judeus? Quando o dia dos gentios estiver terminado. Então vamos lá, se o dia dos gentios não terminou, é porque Deus não se voltou para os judeus, é porque essa dispensação não terminou. Então nenhuma dispensação começou ou terminou em 63. O que você tem em 63, que o Brana ministrou os selos, foi ali o início mais efetivo da sua terceira etapa, onde ele trataria com mais autoridade acerca dos mistérios de Deus, cujos mistérios, alguns deles, Deus, através do seu profeta, já estava tratando antes mesmo de 63. Nós vamos tratar um pouco mais, mas não creio que vai ser amanhã. Então, isso só ocorrerá, quando Deus se voltar para os judeus, quando o último eleito, o gentil, entrar no corpo de Cristo, que é a noiva que está sendo criada, escolhida, dentre os crentes de Laodiceia. Então, a noiva desse dia está sendo criada, está sendo formada da era de Laodiceia, da era gentílica. Brana, em outro sermão, ele chamava de uma obra-prima, não é isso? Ele disse que Jesus Cristo era uma obra-prima de Deus. Mas, desde quando Cristo foi, subiu aos céus, Deus ali estava preparando uma outra obra-prima, que era o quê? A noiva. E essa obra-prima já tem quase 2000 anos. Deus está criando uma noiva, Deus está criando uma obra-prima. E da onde que ela é tirada, onde que ela é criada? Da era de Laodiceia. Deixa eu ler isso para você. Mensagem obra-prima. Parágrafo 161. A palavra vivendo em ação. A Bíblia noiva. Não alguma noiva feita pelo homem. A noiva Bíblia, ou seja, a noiva gerada pela palavra de Deus. Não por uma palavra de um homem, não por um culto de um homem, não pela doutrina de um homem. Mas uma noiva gerada pela palavra vindicada nessa hora. Amém. A palavra falsa que está sendo vindicada, tem uma noiva sendo gerada por ela, mas essa noiva é falsa. Essa é a vinha falsa. A vinha genuína, a noiva verdadeira, está sendo gerada pela palavra vindicada da hora. Amém. Não pelos grupos pseudos da mensagem, ok? Ela está sozinha? Isso mesmo? Vamos lá, vou ler uma coisa. Não noiva feita pelo homem, a noiva Bíblia, ferida e aflita de Deus. Essa noiva de Deus está sendo ferida, está sendo aflita, está sendo perseguida, não é isso?
Nenhuma beleza para que pudesse desejar. Sim, a noiva, que é uma noiva pequena, perseguida, não é bem apresentada, não tem uma beleza, não tem uma formosura, não tem grandes templos, não tem um grande sistema, não tem uma grande organização, sabe? É uma coisa feia nos olhos do povo de fora. Essa é a verdadeira noiva. Uma noiva diminuta, pequena, e com alguns talvez castanha, tacanha, mesquinha, mas essa é a noiva genuína de Jesus Cristo. Ela está sozinha, ela está rejeitada pelos outros. Né? Ela é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3. Ela é ferida e está fora da era da igreja da Odisseia, na qual ela foi criada. A era da Odisseia está aí, mas nós fomos criados e tirados dessa era. Amém. Ok. Agora, eu quero mostrar aqui para você uma pequena ilustração que uma banda fez, para mostrar para você essa noiva que Deus tem criado ao longo das eras históricas da igreja. Então, ele usou uma pequena ilustração para explicar isso, que está lá em Apocalipse, capítulo 1. Mas eu vou ler para você da mensagem onde ele menciona isso. Uma mensagem que nós não temos traduzida, chamada 7 Eras da igreja, do dia 12 de maio de 54. Nós não temos traduzido esse sermão. Então você nunca ouviu isso aqui. Então preste muita atenção no que o Umbanda vai dizer. Você vai ouvir isso aqui e você vai dizer, isso aqui tem que estar errado. Não pode ser. O Umbanda disse isso. Sim, ele disse, está aqui. Não, isso tem que ser do erro, irmão Jorge. Vamos ver. Mensagem 7 Eras. O Umbanda vai dizer aqui. Agora, isso é a Bíblia. Isso é o que o Espírito diz. Veja, os candeeiros. Tudo bem. Agora, o versículo 13. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, alguém como o Filho do Homem. Havia um Filho do Homem, aquela visão de João, em meio a 7 candeeiros. Ok? Ele vai dizer aqui, o quê? Um como ele. Havia alguém como o Filho do Homem. Aí ele pergunta, quem era esse? Aí ele responde, sua noiva. Amém. Glória a Deus. Mas não parece um pouco estranho? Para alguns vai soar estranho. Mas como é que é, meu Jorge? Aquele homem no meio de candeeiros é a noiva? Peraí, na Bíblia, a noiva é representada por uma mulher. Como que este homem é a noiva? Agora você tem que entender o que é aquela palavra, aquela expressão, o significado do corpo místico de Cristo. Porque vamos lá, embora a noiva na Bíblia é representada por uma mulher, nós somos o corpo de Cristo, não somos? Eu acho que está ali para o Senhor, o profeta fala, a noiva está entrando no corpo de Cristo. Ok, agora como é que é este corpo de Cristo? É um corpo de mulher e cabeça de homem? Você não pode fazer isso. O corpo de Cristo tem essa imagem desse filho do homem. Mas o momento aqui está dizendo, este homem que está ali é a noiva. Por quê? Porque ela está no meio dos candeeiros, está entendendo isso? A noiva é criada de cada era. Cada era, aqueles candeeiros, cada candeeiro ou castiçal representa ali, tipifica uma era da igreja. Então, cada era, Deus vai tirando ali eleitos, que eram como que membros daquele corpo de Cristo estava sendo formado, que era como o Filho do Homem, que é isso que o corpo de Cristo é. E nessa última era que você tem agora, você tem ali a pele de coroa, não é isso? Se encaixando com o corpo. Você tem agora a liderança descendo e assumindo este corpo. Amém? Então é disso que o Paulo está falando. Então veja, agora em algumas ocasiões você vai ver também dizendo que este Filho do Homem era a divindade. E embora ele fale isso de alguns sermões, e até no livro da Zé também menciona isso, ele não está entrando em conflito com o que ele está dizendo aqui. Porque você sabe, nós já estudamos isso. Ele mesmo disse que as escrituras possuem sentido duplo, não é isso? No sentido composto. Então você tem que entender que este Filho do Homem aqui é também a deidade, mas você também não esquece que o Mombrana falou em alguns sermões que a deidade hoje está na noiva, está encarnada hoje em corpo de carne, em mim e em você. Então nós somos também a deidade está em nós. Se você tem a palavra revelada, se você confessa a palavra sem essas hibridações que estou fazendo, sem essas mutilações do ensino do Lembrana, se você tem a mensagem genuína, você tem que ter essa palavra, você tem que ter a deidade em você. Então você faz parte disso, você é essa noiva que está sendo criada e tirada para fora das eras. Em cada era, uma noiva foi tirada fora delas. E ele disse, nessa última era, tem uma noiva sendo tirada de fora dessa era da Odisseia. Amém. Graças a Deus. Então a noiva está em meio aos candeeiros, porque ela foi tirada ou criada dentre as eras da igreja. E em cada era, um membro desse corpo foi formado até chegar à última era, onde a cabeça, a liderança, se une a esse corpo
e então torna-se um corpo completo. Amém. Amém? Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Bom, eu não quero cansar os irmãos, eu vou deixar esse estudo para nós continuarmos amanhã. Amém? Vamos colocar em pé, vamos pedir uma palavra de oração. E se Deus quiser, amanhã nós seguiremos com esse estudo, e talvez amanhã eu vou ter que me prolongar um pouquinho mais. Amanhã? Amanhã, se Deus quiser. Amém. Graças a Deus. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que estivemos reunidos para tratar esses temas, Senhor, que são tão simples, para o impedido, para o noivo, como eleito. Agradecemos a Ti, Senhor, por Tu nos dar o entendimento claro da Tua palavra. E aqui estamos, Senhor, crentes, confiantes de que fazemos parte desse corpo místico de Cristo que tem juntado nesses últimos dias. Que nós possamos manter fiel à Tua palavra, Senhor, e que Tu venhas diariamente nos lavar com a água da palavra, para dar testemunho dessa palavra legítima, lídima e pura como ela é, Senhor. Guarda-nos, Senhor, transforma-nos de dia a dia, Senhor, para que possamos falar essa palavra, dar testemunho dela, Senhor. Nos dá mais entendimento, Senhor. Corrija alguma coisa em nós, se há algo que nós pensamos, alguma coisa que falamos, que nós distorcemos, Senhor. Corrija-nos, Senhor. Nós não queremos estar errados, nós queremos estar certos, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra através da Tua Bíblia, através do Teu profeta, através do ministério medicado, Senhor. Ajude-nos a compreender essas coisas. Leva-nos em paz, Senhor, para nossos lares agora, e que nós possamos agora, Senhor, regozijarmos a palavra e confiante de que amanhã Tu irás falar conosco, assim como Tu tem falado conosco nesse dia, Senhor. Agradecemos por tudo e te damos graças. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Esperamos então amanhã para mais um encontro. Conto com a presença dos irmãos. Amém. Despeço dos irmãos, cumprimente os irmãos, irmã, e até amanhã no nome do Senhor Jesus. Que a graça e a Espírito, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam convosco agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. E aos irmãos que nos acompanharam pela internet, está feito o convite para estarmos convosco amanhã, no horário das 19h30. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.